Traz Qual que seria a lógica desvantagem, da né? seleção natural? Porque o ser humano é a obra perfeita da natureza. Isso é uma coisa legal que a gente tem que entender. Se é a obra perfeita, não precisa de mudança. Não. O urso polar, ele foi selecionado no ambiente branco. É. Foi selecionado lá, então ele é branco. Não faz sentido nenhum também. É muito estranho a gente pensar que esse gene ainda exista e principalmente em alguns lugares com alta frequência. Porque, pensa, Ele traz qual que seria a desvantagem, lógica né? da seleção natural? Não precisa de mudança. Não faz sentido nenhum também. Salve, salve, galera! Vocês estão bom? 100%? Fala! Professor Daniel aqui pra gente trocar uma ideia hoje no BioATP Cast. Só que eu já prevejo haters. Já prevejo haters nesse episódio, galera. Porque o assunto de hoje é evolução humana. Só que a gente não vai falar exatamente da linhagem evolutiva toda, falar Australopithecus, não é isso. A ideia é a seguinte: a evolução ainda atua no ser humano? Essa é a discussão de hoje. Estou aqui com meu companheiro, Maravilhoso. Mestre Ângelo. O humano tá tão incrível que ele não é mais sujeito à seleção natural, ou a máquina gente perfeita. ainda tá tomando porrada aí? Qual que é a ideia? Exatamente, a discussão é essa. A galera tem ideia de evolução como sendo uma tendência à perfeição. Ah, sim. Não é isso? A galera acha que o ser humano é a obra perfeita da natureza. E nesse contexto, se é a obra perfeita, não precisa de mudança. Não precisa de alteração. Vai melhorando até ficar perfeito. Completamente errado. Exato. Isso não é evolução. Evolução é mudança. Exatamente. Mudança, sem que essa mudança... Você não pode ter ideia de que é sempre uma tendência ao aperfeiçoamento no sentido assim, eu vou virar a máquina perfeita. Calma. Evolução é mudar. Pode ser que aquela mudança ela traga algum prejuízo em algum contexto? Sim, você tem que verificar o ambiente. Você tem que verificar o contexto em que aquela espécie está inserida. Então, um exemplo típico assim que a gente gosta de sala de aula. O urso polar, ele foi selecionado no ambiente branco. Ele foi selecionado lá, então ele é branco. Camuflagem, tá lá, perfeito. Agora imagina aí com o aquecimento do planeta. Derrete todo o gelo e vira só continente terra. O bicho é branco, no ambiente agora escuro. E aí aquela característica que era boa antes, agora ela é ruim. Entende isso? Então evoluir não é uma tendência ao aperfeiçoamento. Toma cuidado com isso. A ideia da mudança está relacionada com o que é bom naquele momento. E aí quem seleciona é o ambiente. O ambiente vai selecionar o mais apto para aquele momento, mas o ambiente ele não é estável, ele muda o tempo inteiro. Muda o tempo inteiro. E aí, para a gente começar, eu vou deixar uma pergunta inicial aqui, que seria isso, né? Se a evolução depende de seleção natural, e hoje a gente tem medicina, tecnologia, vacina o tempo inteiro, será que a seleção natural parou de atuar no ser humano? Essa é uma discussão interessante. Né? Tem gente que acha que parou. A gente sabe que o ser humano é uma espécie como qualquer outra, gente. A gente não é especial nesse nível, sacou? Então, se somos organismos vivos, estamos aí como espécie, a evolução ela nunca para. A evolução, a seleção natural, ela está aí o tempo inteiro. Então, a gente está, sim, sujeito à evolução. Combinado? É claro que a medicina é uma ferramenta que, vamos colocar assim, ela barrou a evolução? Não. Eu gosto de falar assim, ela dribla, ela dá um drible, ela joga com a evolução nesse sentido. Porque uma característica que seria, sei lá, altamente destrutiva antes, hoje a gente consegue amenizar. Sendo bem simples, por exemplo, se está com frio, você põe um agasalho. Mas dependendo do frio, não há agasalho que resolva o problema. Exatamente. E essa ideia de perfeição, né, eu acho mó maluco assim. Começa a olhar para o seu corpo. O seu corpo não é perfeito de forma alguma. Você tem várias estruturas aí que, olhando, parece que é um prédio que você está reformando esse prédio antigo, aí você quebra uma parede, aí você acha uma estrutura e fala assim, o que é isso aqui? Não serve para nada. A gente tem várias estruturas que não servem para nada no nosso corpo. Se a gente olhar no nosso olho, tem uma membrana nictitante. Se você olhar aqui na sua orelha, tem um músculo eretor de orelha, né? Que é de comportamento. Você tem o apêndice, que não tem a função original mais. Hoje em dia, a gente até coloca uma função imunológica para o apêndice. Mas, assim, a função original, que era digerir celulose. Digestão. A gente não faz isso mais, sacou? Cóccix, a gente tem um resquício de rabo. Aí você fala, nu, é perfeito, hein? É perfeito com resquício de rabo, velho.
Não, e aí o Talão, quando o Ângelo fala assim, não, a gente não é perfeito, é porque não conhece a Paulo Oliveira, fala aí. Ô, velho, não, aí não, calma aí, pô. Mas aí não é humano, né? Já é uma entidade, né? É outro nível de conversa. Ah, do Capoli, isso daí vai ficar bravo. Esse corte vai dar polêmica, hein, velho? Eu até arrependi já de ter falado. Bom, mas enfim, então, essa é a discussão de hoje, vai ser muito legal, muito massa. E recomenda aí o podcast para os seus familiares, amigos, porque a gente fala aqui de vestibular, mas fala de coisa que está na discussão do cotidiano também. Né? Se o seu tio manda lá no grupo do WhatsApp falando de evolução humana, provavelmente ele vai falar alguma besteira e você vai saber contrapor. Fechou? Tipo, é a clássica imagem lá que a evolução como se fosse um padrão linear, que o humano vai mudando, e de repente ele fica o humano complexo, maravilhoso. O macaquinho curvado e vai ficando mais ereto, virou ser humano. Agora estão brincando, inclusive, que a gente vai voltando assim por causa do celular, né? Vai voltar e tal, mas não faz sentido nenhum também. Aquele desenho é errado, né, gente? Parece um desfile, né? Um desfile de ser humano, coisa linearizada. É errado. Aquilo lá é desenho ilustrativo, fechou? Mas tá errado. Bom, então, tipo, o Ângelo já falou aqui que evolução é mudança, modificação, não existe essa tendência ao aperfeiçoamento. E a ideia é trazer alguns exemplos, né? Bora. De coisas que o ser humano está inserido aí nessa questão evolutiva. A gente quer mostrar que ainda tem mudança. Ainda tem mudança. Que a mudança não parou. Perfeito. Se tem mudança, tem evolução. E só entendo uma coisa muito importante. Dentro dos humanos, os humanos não são iguais. Se olhar aqui, eu e o Daniel, nós somos diferentes em vários aspectos. E aí existe uma coisa que chama diversidade genética. E aí tem várias coisas que geram diversidade genética. Tem a mutação, que é importante para originar novos genes. Existe a recombinação dos genes, que também é importante. Tem uma coisa que chama crossing over, tem uma coisa que chama segregação independente. Tudo isso é muito importante para manter a diversidade. Porque aí a seleção natural ela vai atuar no espectro daquilo que é diferente e vai selecionar aquilo que é mais apto para aquele momento. Exatamente. Eu gosto de dar exemplo assim. Você vai atuar a seleção natural numa população de clones. Quem é melhor que quem? Ué, todo mundo é igual. Morreu um, morre todos. Ué, pois é. Deu certo um, todos vão dar certo. Isso é muito perigoso. Tem que ter diversidade. E eu lembro de uma questão de vestibular legal, acho que nem era vestibular, era simulado, que o cara perguntava assim, qual desses fatores a seguir gera variabilidade gênica? Gera variabilidade. Aí você fala assim, tranquila, né? Aí você vê a opção, letra A, mutação, letra B, crossing over. Interessante. Recombinação gênica. Aí o cara fala assim, putz, eu lembro da aula de mitose falando lá do crossing over com variabilidade gênica. Só que tem que tomar cuidado porque o gene, para ele ser embaralhado, só faz sentido se ele for diferente. Só vai gerar alguma coisa nova, legal, se embaralhar coisa que é diferente da outra. Então você imagina bem simples assim, eu tenho uma população de indivíduos azão. E eu vou fazer crossing com esses indivíduos azão. Cara, você vai embaralhar azão na meiose e vai sempre dar o mesmo resultado. Então, o que gera uma coisa nova? Mutação. Uma nova característica, um novo gene aparece na população por causa de mudanças aleatórias. Fechou? Se você embaralhar um baralho que só tem carta 3 de ouros, no final de contas, todos os lugares vão ter carta 3 de ouros. Exatamente. Não adianta nada. Então, tem que ter as diversidades. Então tem que ter mutação para poder você ter um processo seletivo, uma evolução aí nesse sentido. Então mutação é a base da evolução, combinado? E só ficar esperto que mutação ocorre ao acaso, não existe mutação para algo. Mutou para alguma coisa. Não, as mutações acontecem ao acaso. Exatamente. E aí o nosso primeiro exemplo aqui para trazer, para provar que a gente está inserido na seleção natural, a gente ainda está evoluindo. A gente vai falar um pouco sobre intolerância à lactose. Legal. Que é uma evolução que se a gente pensar aí nos mamíferos de forma geral, eu costumo falar isso em sala e o povo fica refletindo. Mamífero adulto mama. Já verdade. viu uma girafa adulta mamando? Você nunca viu, cara, um rinoceronte adulto mamando na mãe. Que doideira, não tem. Então a gente é uma espécie um pouco... outlier nesse sentido, porque a gente bebe leite, vamos falar assim, e bebe leite ainda de outra espécie. Então tem a questão da domesticação ainda do animal, para você extrair o leite e ter isso na sua dieta. Então, quando a gente fala de intolerância à lactose, você tem que pensar assim, como mamífero que a gente é. À medida que a gente envelhece,
o que a gente pensaria e esperaria aí para a produção de lactase? Se eu tenho na base da dieta de um bebê o leite, eu preciso muito da lactase. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai produzindo cada vez menos lactase. E isso é normal, tá ok. Então tá no nosso genoma, como mamífero, a gente produzir menos lactase à medida que a gente envelhece. Isso que você falou é muito legal, porque as pessoas costumam achar que não produzir lactase, que é uma enzima que digere lactose, porque a parada é a seguinte, lactose é um disacarídeo. O que é um disacarídeo? Tem 2 monossacarídeos unidos. Tem uma molécula de glicose ligada numa molécula de galactose. Então, você imagina que você tem que consumir o leite e caso você não separe a glicose da galactose, você não consegue absorver nem a glicose nem a galactose. Lactose, que é a união das duas, se por acaso você ingerir lactose e não digerir, você não vai absorver. Então, aí você tem que ter a lactase, que é uma enzima que vai separar a glicose da galactose para você poder conseguir absorver isso e utilizar como fonte de energia. Tanto a glicose quanto a galactose viram energia no corpo da gente. Exatamente. Então, a ideia é que a gente pare mesmo de produzir lactase. Então, na população brasileira, gira em torno aí de 60% a 70% dos adultos que têm algum nível de intolerância. Tá normal? Tá normal, cara. É isso, a gente é mamífero. Só que, em algumas populações, você vê um nível de intolerância bem menor. E aí que entra o jogo evolutivo. Legal. Então, se a gente pensa assim, ó, vamos lá, vamos começar do começo. Somos mamíferos. A gente tem a expressão do gene da lactase no início da vida. Tá normal. À medida que envelhece, eu não vou digerir mais leite. Então, a lactase tem que parar de ser produzida. Normal. Só que como é que explica algumas populações, por exemplo, norte da Europa? Galera, praticamente não existe intolerância à lactose. Como assim? É todo mundo homo sapiens, todo mundo é ser humano. Por que um dá problema e o outro não dá? O que está gerando pressão para selecionar pessoas que mantêm a produção dessa enzima ao longo da vida? Isso é uma coisa legal que a gente tem que entender. Então, tipo assim, a mutação, aí a gente foi pesquisar, né, gente? Tem que estudar também. A mutação lá do norte da Europa, que surgiu de forma aleatória, mas que manteve a produção da lactase naquela população, ela tem a estimativa de mais ou menos 20 mil anos atrás. Legal. Então, olha que doido. O cara lá no norte da Europa, uma determinada população, teve ali uma mutação que manteve a produção da lactase ao longo da vida. Então, no norte da Europa. Aí você fala assim, tá, mas e por que então essa galera manteve essa característica? Aí que entra o que a gente falou, pressão seletiva. Porque se tem uma mutação que origina um novo gene e não faz sentido, a tendência é que esse gene seja pouco propagado e uma hora desapareça. Isso é uma tendência. Exatamente. Então você pensa assim, o que faz o brasileiro adulto ter aí, né, 70% da população intolerante? E aí os dados que eu coletei, eu peguei, por exemplo, da Dinamarca. 4% só da população é intolerante. Legal. Então o que acontece aqui e aconteceu lá que faz essas populações terem níveis diferentes de intolerância? Aí entra a pressão seletiva. Aquela população do norte da Europa, ela está associada a uma domesticação muito importante das vacas. E a base da dieta lá tem a ver com leite, queijo, tudo, né, que deriva da vaca. Então, veja, lá fez sentido você selecionar uma pessoa que era apta a digerir a lactose a vida inteira? Sim. Lá fez sentido. Afinal de contas, o cara conseguia se nutrir de forma bem positiva durante mais tempo. Fora que você está falando que é o norte da Europa. Quando a gente pensa na radiação ultravioleta, importantíssima para a ativação da vitamina D, a gente tem no norte da Europa uma menor quantidade de radiação, então é mais difícil dos caras ativarem a vitamina D. E a vitamina D é fundamental, porque ela aumenta a absorção de cálcio. E aí o cara ele não tinha muita vitamina D, mas em contrapartida, ele tinha grande quantidade de cálcio disponível no leite. Porque o leite, além de ser fonte de proteína, também é fonte de quê? Cálcio. Legal, aí hein? A seleção Essa relação foi legal, hein? Eu não tinha pensado nessa, não. Isso é legal demais, né? O cara não tem a radiação solar, mas está compensando de outra forma. Está compensando de outra forma, porque todo mundo que tem a vitamina D em dia, aí, você vai aumentar a absorção de cálcio lá no seu intestino e vai aumentar a reabsorção de cálcio lá nos seus rins. Então, você mantém mais cálcio.
Se o cara não tem essa condição boa de vitamina D para aumentar essa absorção, se ele consumir mais, isso pode compensar para o outro lado. Doideira, bom demais. E isso tem uma questão da FUVEST de 2020. Eu vi essa questão Já também, viu? legal demais. Legal demais, cara, porque ela mostra lá a mudança, né? Eu até vi que você notou aí. Você tem uma mudança de citosina para timina e manteve a expressão do gene nessa população. E é doido pensar nisso, né? Porque por que lá aconteceu? Porque lá faz sentido. Então, se a gente pensar numa população, igual eu peguei aqui a China, 85% de intolerância. Por que lá na China esse gene, vamos colocar assim, esse gene não fez sucesso? Legal demais. Porque não tem ingestão de derivado de leite. Lá a galera alimenta muito com tofu, né? É muito tofu. Tofu. E aí o leite não faz sentido para ele, não faz parte da cultura deles ter essa disponibilidade de leite tão alta assim. Então, resumindo a obra é isso, cara. Você tem que entender, primeiro, a mutação é aleatória, ela não é direcionada. Se aquela população tem uma pressão seletiva diferente da outra, elas passam a evoluir de formas diferentes. Então, lá no norte da Europa, o gene da manutenção da produção de lactase fez sentido, aqui não faz tanto. Fechou? E outro ponto que eu vi também que eu achei legal é que direto em sala eles perguntam isso. Mas quem bebe leite vai estimular a produção de lactase? Porque parece que o intolerante ele vai ficando meio que menos intolerante com o tempo. Você tem um molde aí. E aí o que eu pesquisei? A sua exposição ao leite não vai mudar a expressão gênica do gene da lactase. Então, isso é genético, está programado no seu DNA de não produzir, ponto. Então, expor isso ao leite não vai mudar nada nesse sentido, mas vai mudar a microbiota. Então, lá no intestino grosso, você tem uma mudança da composição das bactérias que vão te ajudar a melhorar. E é doido por quê? Porque, claro, o cara que é intolerante vai ter intolerância. Ponto. A lactase dele é abaixo do que é o que é necessário para ele digerir o leite lá. Mas a microbiota do intestino grosso muda. Né? Você tem uma seleção de bactérias que vão ajudar a digerir melhor esse leite sem você passar tão mal. Só que aí eu vi um estudo, e ele fala isso, né? O estudo, eu vou deixar linkado aqui, fala assim, digestão de lactose em humanos, uma adaptação do microbioma do cólon. Sacou? É tipo isso. Então, o cara discute e a pesquisa é feita nisso. Se eu exponho aquela pessoa ao leite, a microbiota dela vai corresponder e vai ajudar a digerir o leite. Se eu tiro o leite, fico um tempo sem e volto, o cara passa mal de novo. Maravilhoso, porque as bactérias já não vão... reorganizaram. Isso é legal demais. A gente tem que entender que nós não somos assim, não conseguimos viver bem isolados. A gente tem bactéria pra caramba e a maior parte das bactérias ou não faz nada ou faz bem pra gente. É raro ter uma bactéria que te faz mal, você ficou doente, sacou? Mas bactéria do intestino tem a ver até com a sua felicidade. É legal demais isso. Legal demais. E uma curiosidade, então, só pra gente poder amarrar essa ideia, é que o original era parar de produzir enzima lactase. Isso, normal e aí, é isso. A mutação, ela ela trabalha numa região regulatória que vai manter essa lactase ao longo da vida. Aí, na questão que teve da FUVEST, ele colocou assim, chamou de C o gene que diminui a lactase ao longo da vida. Chamou de T o gene que continua com a lactase ao longo da vida. E o gene T, que continua com a lactase ao longo da vida, é dominante. Eu achei isso legal pra caramba. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem CC, dois genes C, ela vai diminuir a lactase. Aquela que tem o T e outro T, ela continua com a lactase ao longo da vida. E se ela for T e C, ela também continua com a lactase ao longo da vida. Ou seja, é um gene dominante. Manifesta em dose simples ou dupla. Interessante, né? Porque esse é um conceito que a genética a galera um pouco agarra. O cara acha que sempre o gene recessivo é ruim, é verdade. Doença. Então, tipo assim, é uma coisa diferente, cara. Quando você pensa em dominância e recessividade, você não está falando de ser um gene bom ou ruim. É uma força, é uma disputa entre eles lá. Um é dominante, o outro é recessivo. Um inibe a expressão do outro. Agora, o que isso vai acarretar? Cada um é de um jeito. Tem uma galera que acha, por exemplo, que o gene dominante sempre tem que estar em maior frequência que o recessivo. Isso. Então, não é isso. Por exemplo, o recessivo bem é raro. clássico, né? Bem clássico. Você conhece muita gente aí que tem polidactilia, ou seja, que tem 6 dedos? Eu conheço pouquíssimas pessoas.
e é um gene dominante. Então, se você não tem polidactilia, você tem 5 dedos, você tem pentadactilia, que chama, quer dizer o quê? Você é recessivo. Recessivo. E a maioria das pessoas é recessiva, então, tá vendo? Então, qual gene que vai ficar em maior frequência na população? Aquele que traz a melhor característica para aquele momento. Para aquele momento. Boa. Bom, então da lactose eu acho que foi legal, né? Deu para falar muita coisa. Vamos ver outros exemplos aqui que o ser humano tá contextualizado aí na evolução. Sobre o dente ciso, olha que legal a discussão. Evolução do crânio humano, mandíbula, musculatura do crânio e a dentição, né, do terceiro molar, que é esse dente do juízo. Já nasceu aí por aí o dente do juízo? Você tem, Thales? Por isso, então, não tem juízo até hoje. Fica viciado até hoje. Então, assim, gente, quando a gente estuda aí a linhagem humana, a evolução humana, a gente vê ao longo ali das cladogênese e o avanço da evolução uma tendência ao crânio do Homo sapiens ser um pouco... o volume encefálico ser maior do que comparado a outras espécies, então cabeça grande, só que por uma questão do bipedalismo, inclusive, não dá para essa mandíbula ser muito para frente, no sentido de até causar desequilíbrio, né? Tem uma cabeçona e um mandibulão, assim, tipo predador lá, que é bicho esquisito. Tem gente que até tem um pouquinho, né? Aquela prognato, né? Que é... Goleiro assim, Cássio do Cruzeiro. Tem também o Babu, que tá no Big Brother agora. Babu, Então, tipo assim, o que a gente verifica? Uma tendência a uma redução da mandíbula, né? Aumento do encéfalo, mas a mandíbula do Homo sapiens é um pouco menor quando comparada, e aí estou falando em proporção, tá? É proporcionalmente menor do que comparada a outros animais, né, relacionados à nossa linhagem evolutiva. Então, o que aconteceu? A gente pensa numa mudança de hábito alimentar. Então, antes o ser humano ele tinha... era caçador, coletor, comia semente, então precisava de uma dentição no sentido de amassar mesmo, de quebrar coisas mais duras, uma alimentação mais dura. E aí você tem uma mudança nessa dieta, passa a ter carnívoros mais desenvolvidos e muda a pressão seletiva. Então esse terceiro molar ele começa a ficar apertado nessa mandíbula menor. Né? E aí a mandíbula fica, os dentes não estão cabendo. Então você tem um problema aí para resolver. Você até falou do exemplo do... Como é que você falou lá? Que você me deu um brief ali da... Como é que funcionava antigamente, assim, a vantagem da... de aparecer o dente e voltar... Porque você imagina o seguinte, assim, a gente comia alimento muito duro. Tinha mandíbula bem desenvolvida. Então, assim, tinha espaço, que era uma coisa importante, e também desgastava os dentes, né? Dente desgasta. E aí você vai desgastando. Quando você tinha ali por volta de 16 anos de idade, seus dentes já não estavam muito bons mais, né? Aí, de repente, nascia o terceiro molar, o siso. E aí você voltava a ter capacidade de mastigar. Então, isso, naquele momento, gerava uma pressão seletiva muito grande para ter siso. Porque mesmo naquela época, já existiam pessoas que tinham siso e pessoas que não tinham siso. Quem não tinha o siso acabava tendo mais dificuldade de alimentar. Quem tinha, se alimentava melhor por mais tempo. Se alimenta melhor por mais tempo, tem mais chance de deixar mais descendentes. Então, tinha uma tendência da seleção de pessoas com siso ser mais frequentes que sem siso. É isso. Basicamente, você tem que lembrar assim, para uma característica ser fixada ou extinta, ou ela tem que ter uma vantagem para ser fixada, ou ela tem que ser uma desvantagem para ela sumir. Porque você tem que ter uma pressão seletiva aí. Então, se o Ângelo trouxe aqui, antes fazia algum sentido ter o dente ciso, terceiro molar, por causa da pressão seletiva. Eu tenho que comer coisa dura, tem que mastigar igual um doido. Quem mastiga melhor tem mais energia, vai ter mais filho, vai pressão positiva. É isso. Só que aí qual que é a discussão hoje que a galera agarra? Minha tia, não sei quem, já não tem dente ciso mais. O siso está desaparecendo porque nós não estamos usando? Assado sua tia, velho. Não, pra ela, não. Existiram pessoas que tinham siso e pessoas que não tinham siso. Exatamente. Tem essa variação genética, sacou? Então a gente tem que lembrar então, que não é que está desaparecendo o siso. Hoje em dia, inclusive, fica até difícil de pensar numa seleção, né? Porque, qual que é a parada? A gente nasce, escova dente, vai ao dentista, tem flúor na água. Então, a parada é que a gente também quase não perde os dentes. Aí, somando, a gente quase não perde dente, muita gente não perde o dente. Além disso, a gente tem menos espaço, porque a mandíbula ficou menor, a seleção selecionou mandíbulas menores, aí muita gente
Na hora que o siso começa a crescer nessa pessoa, é problema. Problema. Então, assim, resumindo a obra, existe uma tendência à redução da mandíbula, beleza. Pressão seletiva vinda lá de trás está mostrando isso, que a nossa linhagem evolutiva tinha mandíbulas mais robustas. No Homo sapiens moderno, ela já reduziu bastante. Isso é um fato. Qual que é a treta? O dente ciso, ele nasce torto, encavalado e não sei o quê, só que ele não faz nenhuma desvantagem adaptativa. Por quê? Porque hoje está trazendo. Começou a me incomodar, eu vou lá e tiro. Vai arrancar. Vou arrancar. Quase todo mundo vai ter acesso a alguém que, no mínimo, vai arrancar esse dente. Então, assim, o que você tem que pensar? Pensa assim, ó, eu tenho uma determinada população em que o cara nasceu com siso, inflamou, infeccionou, o cara morreu com 20 anos e deixou um filho. Boa. Então, ter dente ciso para ele ali foi ruim. Ali foi prejuízo. Descendência baixa, se lascou. Agora pensa hoje, eu nasci com siso, começou a me incomodar, fui lá e arranquei. Arranquei, tive 20 filhos, deixei todo mundo, minha descendência por aí, só que ter o siso não me trouxe problema nenhum. E não é porque você arrancou seu siso que seu filho nasce sem siso. Exatamente. Não. Senão eu ia fazer uma tatuagem, meu filho ia nascer com tatuagem. Eu ia ficar bombado de malhar na academia, meu filho ia nascer bombadinho. Não é assim. Calma aí, pô. Então, ter o dente ciso nesse contexto não faz problema nenhum, tá? Só que é igual o Ângelo falou, genética do dente ciso está em você e vai estar nos seus filhos. Então, esse dente provavelmente nunca vai sumir postulando que as condições vão ser iguais às de hoje, né? Porque pode ser que mude também. Pode ser, a gente não sabe o dia de amanhã. Do futuro. Eu tenho uma birra danada quando eu leio na internet assim, o ser humano do futuro vai ser pequenininho, careca. Bicho, pô, agora pronto, agora é o Nostradamus da biologia. O cara prevê o que vai acontecer no ambiente daqui lá não sei quantos milhões de anos. E calma pensando aí, em tempo que existe o universo, terra, seres vivos, se a gente for condensar desde a origem do ser vivo e colocasse, por exemplo, assim, tudo em um ano, desde que surgiu o primeiro ser vivo até surgiu o humano, só para você ter uma noção, uma comparação, o humano é tão recente, mas tão recente, que ele surgiria nos últimos segundos desse ano que a gente condensou na história evolutiva. Então, a gente acabou de aparecer. A gente é muito arrogante. A gente não sabe praticamente nada e a gente não é mais evoluído do que uma bactéria. Você vai ver a galera falando, eu sou tão evoluído. Mais evoluído. Você não é mais evoluído que uma bactéria. Você não é mais evoluído do que uma esponja do mar. Use isso numa discussão com uma pessoa ignorante. E a gente fez o podcast aqui das superbactérias. Você acha que seu ápice da evolução, pega uma cabeça pega uma da superbactéria. Vida. Você vai ver quem que é evoluído. Vai, bobo. Bom, então é isso, né? O dente ciso, provavelmente, se a gente postular que as condições vão ser essas que a gente tem hoje, ele não vai desaparecer porque não é prejuízo algum. Quer dizer, é prejuízo financeiro, né? Que você vai pagar o dentista para arrancar seu dente lá, vai ficar mais pobre. Mas vai continuar a vida aí sem problema nenhum. Fechou? Mais um exemplo. Esse aqui é legal, cara. A questão das cesáreas e a seleção natural. Eu acho doido isso daí. Legal, né? O desenvolvimento do ser humano ali no quesito nascimento, parto. A gente tem uma discussão muito legal que é a questão do ser humano ter uma cabeça grande, um encéfalo muito desenvolvido. E então, alguns têm mais desenvolvido ainda. O HD é grande, né? Não sei quantos terabytes aí. Pega uma foto do Aristóteles para você ver. Então, tipo assim, se a gente compara na linhagem dos primatas, o volume craniano, o volume encefálico do ser humano, ele é muito maior do que outros. Só que isso gera um problema, porque somos uma espécie bípede. E isso causa ali um certo estreitamento da bacia. Aí você fala, tem uma treta aí, porque o menino é cabeçudo, o ser humano é cabeçudo, a bacia é estreita. Então você tem uma pressão seletiva aí que se o encéfalo é muito grande para passar na hora do parto, você tem um problema de eventual morte para o bebê e para a mãe. Então, se a gente voltar aí antes da medicina, estou lá na savana africana 100 mil anos atrás, não tinha cesariana, não tinha médico, não tinha estufinha, não tinha asepsia, não tinha nada. O menino é cabeçudo e a mãe tem a bacia estreita, morriam os dois. Imagina um pai muito grandão, muito cabeçudo e uma mãe pequenininha. Aí, meu amigo, ficava difícil. Morre os dois, pressão seletiva. Então, você tinha ali uma pressão de excluir quem é muito cabeçudo ou barra, né, quem tem a pelve muito estreita.
Só que aí vem a medicina. E hoje tem os microabsurdos. E tem a mãe com bacia estreita. Só que você vai lá e faz a cesariana. Aí você salva. Você salva os dois. Então você está perpetuando ali uma característica de a espécie ainda ter um volume encefálico grande, mesmo com a mãe tendo a bacia estreita. Isso é legal de discutir. E outra coisa, a gente pensar, é aquela discussão sobre o ser humano ter o parto de um bebê prematuro, né? Uhum. Essa discussão é legal demais, É legal né? demais, cara. Porque se a gente compara o nível de dependência do ser humano ao nascer com outras espécies ao nascer, bicho, a gente é completamente vulnerável. E aí tem uma discussão legal que a gente nasce muito simples e a gente vai aumentar muita complexidade. Então, para a gente conseguir chegar nessa complexidade, a gente nasce muito simples. Se pegar, por exemplo, um cachorro já nasce cachorro. Agora, você não nasceu você. Você imagina que nasceu um cachorro e nasceu você. E aí a gente vai soltar os dois, que acabaram de nascer num lote vago. Quem tem mais chance de sobreviver? É, isso mesmo. Um cachorro já é cachorro. O cachorro já nasce... Assim, a gente tem pouca coisa que é instinto, né? Sabe o que é instinto? Assim? Instinto é uma coisa que você não precisa aprender para fazer. A gente quase não tem instinto, né, cara? A gente tem que aprender a fazer as coisas todas, cara. Talvez um instinto que a gente tem é sugar leite. Sugar o leite, Às vezes fazer um movimento assim de segurar na mão da mãe da gente, um reflexo ali, o pezinho também dá uma dobrada. Mas é praticamente nada, a gente tem que aprender tudo. Então, por isso que a gente nasce tão simples, vai aumentando a complexidade. E essa discussão ela é doida porque, tipo assim, você vê um chimpanzé ao nascer, ele já tá lá agarrado na mãe, já tá mamando, já tá ali, já é um chimpanzé. Agora que você vê um bebê ao nascer, cara, é muito vulnerável. Só que é uma solução evolutiva. Porque se a gente ficasse dentro do útero da nossa mãe, até chegar no nível, né, de desenvolvimento do sistema nervoso, que seria ali equiparável ao chimpanzé, a gente não ia nascer. Não ia dar, ia crescer absurdo, muito. Né? Então, o que a evolução moldou? Faz o parto desse menino antes. Então, a gente nasce meio que prematuro. Se a gente fosse equiparar ali, a gente deveria ficar mais tempo em gestação para nascer com algum nível de independência. Só que não. Nasce rápido para poder passar. E o louco também é que a gente nasce com os ossos do crânio, eles não estão fundidos ainda. Não, isso é bizarro. Tanto que quando nasce uma criança, a gente costuma falar assim, cuidado com a muleira, cuidado com a muleira. Se você pegar uma criança e apertar aqui assim, ó, aqui é molinho, né? Completamente mole. E aí desloca, movimenta. E aí uma coisa maluca, assim, quando a criança fica encaixadinha ali para poder nascer, ali ela tá encaixada, fica na posição, na hora que nasce, o crânio dela nasce deformado, né, cara? Nasce um cone. Nasce um cone. Você olha para aquilo, você assusta. Você fala assim, ó, quando minha filha nasceu, eu olhei para a cabecinha dela e falei assim, coitada. Deu ruim. Eu pensei, eu falei, tadinha, né? Aí, o que aconteceu é que os dias foram passando e a cabeça ficou certinha. Agora, quando ela acabou de nascer, nasce... O bicho da Alice nasceu um cone, assim, tipo chapéu de aniversário. Você assusta, não assusta quando vê isso daí? Deu ruim demais agora fudeu. Agora deu ruim. Eu tive essa sensação, cara. Não, fudeu, velho. Fudeu. Só que aí é pai de primeira viagem, né? Então você assusta. Quando foi a segunda filha, você já esperou que a cabeça fosse... A segunda já nasceu de boa demais. A primeira, não, pra Alice, quando nasceu, cara, com 12 horas, ela teve suspeita de sepse. Nossa. Ela fez punção lombar com 12 horas de vida. Desespero. Aí eu falei, não, se isso aí fosse pai, cara, com 12 horas já tô desse jeito. Falei, não, eu tô... Mas foi de boa. Tipo assim, aquele baque inicial, né? A cabeça da menina toda cônica. Aí já pega lá Você viu a cabeça cônica ainda, já tava meio assustado. Aí dá conjuntivite, suspeita de sepse, punção lombar. Eu falei, não, tá doido, é muita emoção. É muito desespero, né, cara? A minha irmã, ela é médica, né? Ela é ginecologista obstetra. E aí, quando a minha esposa engravidou, logo no começo da gravidez, ela teve um pequeno sangramento, assim. Eu fiquei preocupado e mandei para ela, né? Ela falou, vamos fazer os exames. Aí viu que não tinha nada e tal. Ela me falou uma coisa que é curiosa. Ela falou assim, Ângela, é só a primeira preocupação. Você vai ter muita preocupação. Fica tranquilo, espia a cabeça e aprende a lidar com isso. Doideira. Então, assim, né, gente, para resumir essa parte aqui, a gente, quando pensa aí na cesariana... aí sim eu acho que a gente está dando um drible bom na seleção, né? Na seleção natural. Porque em outra condição, daria ruim para a mãe e para o bebê. Isso. Então o médico viu ali, fez os exames, viu que é um bebê cabeçudo demais. Falou, bicho, não está nascendo, vai nascer, vamos para cesárea. Você mantém o caractere na população, você mantém assim, pelve estreita, cabeça grande. Essas características vão se manter, então vão perpetuar.
E aí a cesariana deu uma modelada na evolução. É legal. Nesse sentido. Porque antes não ia dar certo, ia Não morrer. ia. Se a gente for pensar assim, para aproveitar para usar um conceito aqui da evolução e da seleção natural, a gente trabalha com 3 tipos de seleção natural clássicos. Tem a seleção que é direcional, tem a seleção que é estabilizadora e tem a seleção que é disruptiva. Na seleção que é direcional, um dos fenótipos vai ser favorecido. Então vamos pensar em tamanho de cabeça. Ou ia favorecer a cabeça grande ou a cabeça pequena. Na seleção estabilizadora, a média ela é favorecida. Então, a cabeça pequena não é favorecida, que é um dos extremos. O outro extremo, que é a cabeça grande, também não é favorecido. E vai ser favorecida a cabeça média. E na disruptiva, seriam favorecidas as cabecinhas pequenas, as grandes, e as médias elas seriam prejudicadas, seriam um baixo índice. E aí, o que a gente esperaria de uma seleção para tamanho de cabeça de criança e pensando sem cesárea, naturalmente, seria uma seleção estabilizadora, onde a média seria favorecida. Aquele com cabeça muito grande ia se dar mal, e aquele com a cabeça muito pequenininha ia se dar mal. Seria a média. Com a ideia da cesárea, às vezes, uma cabeça que ia se dar mal, grande demais, ela acaba passando, mas não pelo canal do parto, mas por uma cesárea. Exato. Legal essa discussão, né? Porque dependendo aí da população que você está trabalhando, você vai ver, às vezes, um bebê muito grande. Mas aí você vai ver o índice de cesárea naquela população também vai ser altíssimo. Imenso. Porque só dá para nascer assim, né? É doideira, legal. Então tá aí, gente. Nós estamos no meio do jogo. Seleção tá aí. O ser humano está envolvido nessas coisas de evolução. Sempre a gente tem que considerar isso, porque a gente é uma espécie, pô. Tá no contexto. Vamos mais um exemplo legal aqui. Quando a gente fala de doença, tem um exemplo muito clássico em prova. Isso é legal. Que é a questão da anemia falciforme e malária. Né? Em regiões endêmicas de malária, a gente tem uma seleção de um gene que a gente chama de HBS. Então, a frequência desse gene é muito alta em lugares em que a malária, principalmente por Plasmodium falciparum, ela tá atuando, sacou? E é um gene que, em dose dupla, ao invés dele gerar uma hemoglobina, que é uma hemoglobina clássica, que é uma globulina, que é uma bolinha, ele gera uma hemoglobina que vai ser em forma de foice. Porque a hemácia vai ficar em forma de foice, na verdade. E a hemoglobina ela vira um bastão. Ela vira tipo uma caneta, formato de uma caneta. E a hemácia fica em forma de foice. É muito estranho a gente pensar que esse gene ainda exista, e principalmente em alguns lugares, com uma alta frequência. Porque, pensa, qual que seria a lógica da seleção natural? Seria favorecer quem não tem esse gene. Então, a tendência seria esse gene ser eliminado, mas ele não foi. E aí a gente vai entender, então, que tem uma coisa muito maluca na biologia, que, às vezes, por um lado, existe um prejuízo, mas, para outro lado, tem um benefício. Aí chama trade-off. Essa parada é muito louca. Por que existe o gene que é para a hemoglobina normal e também ainda é mantido o gene para a hemoglobina que é na forma de bastão, que é alterado? Isso é muito louco. Doido demais, legal. E evolução é bem isso. Eu falo em sala, a gente tem que dar os exemplos, né? E eu li um livro, acho que foi aquele O Grande Espetáculo da Terra, acho que é nele. Ele é legal, do Dawkins? Dawkins, Ele fala assim, ó, aí eu vou inventar, tá? Licença poética, eu não vou lembrar os dados exatamente, mas ele falava assim, se a zebra tivesse a perna, sei lá, 10% mais longa, ela fugiria muito melhor, de forma muito mais eficiente dos predadores, dos leões e sei lá. Legal. Porque teria mais impulso, mais velocidade, não sei o quê. Só que essa perna mais longa aumenta a chance de fratura. Olha. E fratura na natureza, amigão, é sentença de morte, já era. Não tem veterinário de zebra andando na savana o tempo inteiro. Então, o que a evolução faz? Ela é o jogo assim, ó, é a perna tão longa que me faça correr, mas não tão longa que quebre. Para quebrar. É esse o jogo. Mas às vezes talvez quebra porque ele foi no máximo que ele foi ali que podia ser longa. Aí seria um trade-off, pensando assim. Exatamente. É um benefício, mas tem um prejuízo. Legal. E aí, no caso da malária e da anemia falciforme, é isso. Então, você tem o gene da hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, que, pensando pela lógica, deveria ser o gene selecionado, Sim. porque não traz, né, prejuízo nenhum. No entanto, em lugares em que a malária é endêmica, o cara que tem a mutação para o gene HBS, ele tem uma proteção. O protozoário da malária, o Plasmodium heterotrófico que ele se alimenta da hemoglobina dentro da célula. Só que quando a pessoa tem o gene HBS,
essa hemoglobina ela polimeriza em algumas condições, igual o Ângelo falou, vira um bastãozinho. Aí o protozoário não consegue se alimentar direito dela. Então, a pessoa que é portadora do gene HBS, ela tem uma proteção natural contra o plasmódio, aumentando a sobrevivência dele e aumentando a frequência desse gene. Sacou? Doido demais, cara. Isso é genial, né? Doido demais, é o exemplo que o ser humano não evolui. Olha aí, cara, evolução, seleção natural. Qual que é a parada? Se a pessoa tiver 2 genes, por exemplo, para anemia falciforme, aí ela vai se dar mal. Isso, ela vai se dar mal. A homozigose para o HBS traz a doença. Que então, aí é treta. não é esperado acontecer. Se a pessoa tiver um gene para hemoglobina normal e um gene para hemoglobina alterada, aí ela vai se dar bem num lugar que tem muita malária. É o traço. O traço falciforme. O cara que tem o traço falciforme, se ele estiver aqui na sala igual a gente está, ele nem percebe, ele não sabe disso normal, não. É. Agora, se ele for para altitude, numa região de hipóxia, que tem pouco oxigênio, aí ele sofre. Aí ele sofre, cara. E aí eu tenho um caso pessoal, assim, um amigo meu de infância, cara. Ele jogou bola, atleta de jiu-jitsu, o cara nunca teve nada. Nada. Foi para Bahia no carnaval lá, arrumou a namorada, que virou esposa, mãe da filha dele. E aí o cara saiu de Belo Horizonte, foi para Bahia, casou e a filha dele tem anemia falciforme. Aí você fala assim, porra, mas o que tem a ver? O que eu estou tentando ilustrar? O cara vivia normalmente em Belo Horizonte, vida normal, a atleta, esposa também vivia normal. A esposa normal lá na Bahia, só que quando eles tiveram a filhinha deles, ela nasceu com anemia falciforme, ou seja, os dois eram traço e nunca souberam disso. Só descobriram quando a menina nasceu, fez o teste lá e viu que ela tinha anemia falciforme. E aí você pensa assim, tá, aleatório. Como é que esse gene, que é muito frequente em lugares onde tem malária, chegou aqui? E aí você pensa, por exemplo, na escravização. Claro. Né? Na época de pessoas sendo trazidas da África para cá. E a Bahia é um lugar que tem muito, né? Isso porque na África tem muita malária até hoje. Isso, muita África, malária. Pressão seletiva. Se for para a Europa, norte da Europa, que a gente estava falando, você espera encontrar esse gene alterado lá em grande frequência? Não. Aí você pensa assim, pô, mas na Bahia não tem malária. Mas teve a migração de pessoas da África para cá. Então o gene acabou se fixando. Muita gente ainda tem. Muita gente que sofre com isso. E uma boa notícia é que a galera está usando uma técnica que chama CRISPR e Cas9, que é uma enzima, para poder editar gene. Olha que legal. Quando a gente é feto, a gente tem um tipo de hemoglobina, que é a hemoglobina fetal. E depois esse gene ele inativa. E a gente ativa o gene da hemoglobina do adulto. E os caras estão editando agora o gene da hemoglobina fetal para ele voltar à atividade no cara adulto. E aí vai ser a cura pro cara que tem anemia falciforme. Legal demais. Vai melhorar muito a qualidade de vida. Isso é incrível, velho. Porque no caso da anemia falciforme, como a hemácia fica aquela formazinha de foice, ela tende a obstruir vasos sanguíneos mais fininhos. Então imagina que o vaso capilar é extremamente delgado. Só que a hemácia redondinha, ela é comprimida, ela amassa, ela vai passando. Quando a outra hemácia, que é toda cheia de quininha, né? Imagina uma meia-lua, ela chega nesses capilares mais fininhos, ela começa a agarrar. E aí forma uma obstrução. Então o cara tem problema circulatório. Dizem que a dor é muito grande, né? Eu não conheço. Muito grande. Uma vez eu gravei um vídeo de anemia falciforme e a galera comenta assim, eu sinto muita dor, extremidade principalmente, tudo mais. Dói demais, o povo fala. Deixa eu dar mais um conceito pra galera aqui, ó. Quando a gente tem mais de um alelo mantido, porque ele determina vantagem em alguma condição, como foi essa história da malária que a gente colocou, chama seleção balanceadora. Olha que legal. Balanceador, então, porque não faria sentido em outras condições esse gene ser mantido, mas ele é mantido. Chama seleção balanceador. Legal, velho. Então, a malária selecionando aí pessoas que têm o gene HBS. Seleção natural. Então, se você está nos escutando aí agora, a sua cidade não tem malária, é melhor você ser homozigoto HBA, porque aí você não tem nada e nem seus filhos vão ter. Se a pessoa está numa área endêmica de malária, aí tem que ter o genezinho HBS para aumentar a sobrevida. Basicamente, cara, a gente vive numa corrida armamentista. E aí a situação piorou muito para nós quando a gente começou a viver fixo num local. Porque antigamente a gente era caçador-coletor, andava por aí, grupos menores, aí de repente a gente começou a cultivar o próprio alimento. E cultivando o próprio alimento, a gente ficava por ali, né? Ficando por ali, reunia pessoas, as pessoas começavam a defecar
próximo ao lugar que morava. E aí começaram alguns vírus malucos. Essa história eu achei doido demais, velho. Não, achei doido demais. Essa história é muito maluca. Os rotavírus, por exemplo, sacou? O rotavírus já era diarreia pra caramba e tudo mais. E aí, na época, imagina, lá no passado, o rotavírus matava muita gente. Desidrata, que é uma beleza. Desidrata, que é uma beleza. E aí, olha que doideira. Para o rotavírus ele entrar nas células intestinais, ele usa um carboidrato que a gente chama de H. Ele liga no H. Sabe quando você estuda tipo sanguíneo, ABO? Que você fala assim, ó, primeiro tem ali o carboidrato H. O carboidrato H, se a pessoa tiver enzima, é transformado em A, ou então é transformado em B, ou então é transformado em A e B, AB. Você fala do tipo sanguíneo. O chocante é que esses genes, eles não existem apenas para as hemácias no sangue. Existe um outro cromossomo porque a gente chama de FUT1, aquele gene que é responsável por gerar o sistema BO nas hemácias. E chama de FUT2, isso eu não sabia, achei louco demais. Vou anotar aqui. Chama FUT2. Esse FUT2 é responsável por gerar o carboidrato H e também A e B, só que nas células do intestino, por exemplo. E aí o que acontece que é muito maluco? Algumas pessoas que têm esse H, todos tinham no passado, o H era usado pelos vírus entéricos para eles penetrarem na célula e gerar infecção. Então, olha aí o problema. Você tá vivendo em uma população muito aglomerada, com o povo pegando doença e o vírus entrando. E aí surge uma mutação ao acaso que alguma pessoa, por exemplo, nasceu sem esse carboidrato H. O gene não produziu H, nem A, nem B. E aí essa pessoa ficou o quê? Imune ao rotavírus, por exemplo, sacou? E aí, para ela, isso configurou uma vantagem. Isso foi legal. Só que também é um trade-off. Por quê? Também é um problema. Porque traz uma vantagem e uma desvantagem. Olha que coisa maluca. Lá no seu intestino, os carboidratos, que são os carboidratos H, A e B, eles servem, por exemplo, para bactérias ficarem aderidas. Eles servem como nicho ecológico, fazem parte do nicho ecológico de bactérias. Isso quer dizer que a pessoa que não tem um H, ela não tem um rotavírus lá, mas em contrapartida ela tem mais ou menos bactéria. Menos bactéria. Então é muito comum ela ter o quê? Outras infecções intestinais relacionadas à bactéria, porque se tem uma bactéria residente no seu intestino, ela evita bactérias patogênicas, porque tem uma competição entre elas. Se eu diminuo o número de bactérias residentes no meu intestino, eu aumento a probabilidade de outras bactérias patogênicas chegarem a fazer a festa. Isso é legal demais, né, cara? Eu li esse artigo aí que você mandou, mas confesso que foi na parte final da preparação. Então eu fiquei... Não consegui ler tanta coisa, mas o que eu li eu achei doido demais, cara. Não, eu vi que 20% da população não tem o H. Doido demais. E são pessoas que sofrem mais com problemas intestinais. Não de problemas de rotavírus, por exemplo, mas eu tenho intestino irritado, eu tenho úlcera, eu tenho outros problemas. Doideira, tá vendo? Massa demais. Mais um exemplo aí de evolução, né, no ser humano. Doido demais, cara. E só faz sentido a partir do momento que você começa a viver aglomerado, né? Antes todo mundo era nômade, andava por aí afora. Convivia com pouca gente, Convivia com pouca gente. Aí, a partir do momento que você começa a ter patógenos circulando ali, você exerceu uma pressão seletiva. E aí, de novo, aquela discussão. A mutação não apareceu por causa do rotavírus. Não é induzida, não existe isso. Simplesmente alguém que teve uma mutação aleatória foi selecionado naquele contexto de ter muito rotavírus. E aí é o exemplo que a gente está tentando trazer para vocês. E agora, então, já que a gente trabalhou tanto evolução, a gente pode até mudar um pouco o conceito, aprimorar, porque a gente falou que evolução é mudança. Agora a gente pode falar que evolução é mudança na frequência gênica de uma população. Ou seja, por exemplo, o gene que apagava lá o carboidrato H, ele aumentou a frequência em algumas populações, e o gene que permitia o H diminuiu a frequência. Mudou, evoluiu. E aí a gente pode concluir assim, basicamente a nossa conversa. Tipo assim, seres humanos continuam evoluindo? Sim, estamos sujeitos à evolução, pressões seletivas. O tempo todo. A evolução nunca vai parar. Se é organismo vivo, tem material genético, está sujeito à evolução. E a coisa da medicina, né? A medicina ela bloqueou a evolução? Não. Ela está moldando, ela está fazendo outras pressões seletivas que a gente vai ver o que vai dar aí para frente, tá? E como sugestão de coisas para a gente pensar, eu vou deixar aqui, por exemplo, se a gente pensar em novas pressões seletivas que vão aparecendo aí, para a gente pensar no futuro da espécie humana.
doenças que surgem, novas doenças aparecendo. Você vai mudar a pressão seletiva. Muda a pressão. Mudou a pressão, o ser humano vai ser obrigado a reagir como espécie. Não que aquela coisa vai induzir a mudança, a mutação. Mas uma vez que surge um ebola, surge uma Covid, ou seja, alguma coisa nova que ainda está por vir aí, pressão seletiva em cima da gente. É só pensar no HIV se a gente não tivesse agido. Você imagina o HIV espalhando. Vocês sabiam que algumas pessoas são imunes ao HIV? Tem mutações que não deixam o vírus entrar na célula. Demais. Então, essas pessoas elas tenderiam a continuar vivendo mais tempo, ter mais descendentes, e aí a gente ia aumentar a frequência desse gene e diminuir do outro. No caso, não aconteceu porque quando a gente fala que agiu rápido, 20, 30 anos para a evolução é muito rápido. A gente conseguiu contornar de forma significativa o problema do HIV. O HIV é do final da década de 70, né? E sai da África na década de 80, alguma coisa assim. Ali o pau quebrou, final da década de 80, os caras lá na França perceberam vários pacientes com o mesmo tipo de câncer de pele raríssimo e com o hemograma parecido, com os linfócitos TCD4 muito abaixo do normal. Então, pensando aí no futuro, em doenças novas, a questão da dieta, a gente com esses ultraprocessados, ou seja, o que vai virar esse troço aí na nossa evolução? Mudança climática, temperatura do planeta subindo, degelo. Então, pensa que a gente começou o papo falando disso. Às vezes, uma característica que é vantajosa nesse contexto não vai ser vantajosa num outro determinado contexto. Então, sei lá, estou pensando em gente aqui que tem, sei lá, hipercolesterolemia. Aí as dietas são muito gordas e os industrializados cheios de gordura trans, não sei o quê. Isso pode refletir no cara, né? Com certeza. Então, a gente está inserido, a gente está envolto por pressões seletivas, a gente vai continuar evoluindo. Fechou? A ideia, então, é que o tempo inteiro existe a seleção natural, a gente está sujeito a ela, e quem vai sobreviver é o mais apto, quem sobrevive melhor e por mais tempo. Naquele contexto. Naquele contexto. Se o contexto muda, tem que mudar tudo. Maravilha. Massa demais. Tamo junto, Gostei, galera. Temezinha leve, coisas legais que são importantes para as provas que vocês vão fazer. E foi um prazer. Tamo junto. Valeu, Daniel. Valeu, Ângelo. galera. Tamo junto. Muito Valeu obrigado demais. aí. Até a próxima. Vamos para cima. Bora estudar. Valeu.